frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Glórias a Deus, perseveramos aguardando e conseguimos. Hoje teve um probleminha no seu YouTube, né? Esse nosso veículo aí, né, que tem abençoado os irmãos aí, hoje deu um probleminha. Mas glorificamos a Deus, aí ficamos na rádio web e agora Deus nos deu essa oportunidade de estar ao vivo com os irmãos aí. Espero que compartilhe aí, né, esses minutos aí, passe aí um WhatsApp para outro irmãozinho. Vamos mover um pouco as águas aí. E o nosso tema hoje é fidelidade ao Senhor. Estávamos lendo aí, vamos ler de novo, é claro, né, porque a palavra de Deus é remédio. Irmã Taene, a senhora faz a leitura novamente, irmã Taene? O nosso tema aí, estamos falando de um personagem bíblico muito conhecido dos irmãos aí, e o seu voto. Gênesis capítulo 29, não, 28. Capítulo 28, versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo
e me guardar nesta viagem que faço, e se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Glórias a Deus. Então nós vemos aí que o nosso irmão Jacó, já havia mencionado aí na rádio web, ele faz um voto de fidelidade a Deus mediante as circunstâncias, né? Falamos que ele estava em fuga, saiu em fuga pela sua vida, após ter enganado o seu pai, seu irmão, sendo abençoado primeiro, né? Porque a Bíblia mostra que ele não era o primogênito, ele foi o segundo a nascer. A Bíblia fala que ele veio grudado, né, no calcanhar do irmão ali, mas a primogenitura era de Esaú. E os irmãos conhecem então a história, não vamos entrar nesse detalhe, mas vamos entrar na questão fidelidade. Aqui ele faz um voto de fidelidade a Deus nos dízimos, né? Olha, eu vou dizimar, vou ser um dizimista. Mas nós sabemos que a questão da fidelidade não fica só em uma coisa a Deus, né? Mas é um conjunto de coisas que vão fazer com que Deus se alegre com a gente. Né, Mateus? Um voto de fidelidade, ó Deus, eu quero ser fiel até o fim da minha vida a Ti. E então começa a vir o tempo. Nós temos hoje um inimigo terrível que é o tempo, né, Mateus? Nós estamos já num ano terrível de pandemia e ele já está acabando praticamente, né, Mateus? Nós temos aí praticamente 40 dias, 40 e um pouquinho, eu acho, né, Mateus? Para findar o ano e ele se foi. E então, e será que fomos fiéis a Deus nesse período? É uma pergunta, é uma reflexão, né? Será que somos fiéis a Deus em tudo? A Bíblia mostra, então, a vida deste personagem bíblico. Nós sabemos que Deus aparece ali anteriormente, né? Essa passagem bíblica fala com ele. Deus faz uma promessa para ele, dizendo, olha, vai ser uma grande nação. E ele, então, após aquilo ali, após aquela ação, ele faz, então, o seu voto a Deus. E nós vamos ver mais adiante, foi pregado no domingo. Deus me deu a mensagem para domingo, no culto de missão, na congregação Ipiranga, e ali foi falado, então, essa questão, porque certamente ele foi fiel a Deus. Porque Deus, lá no livro de Êxodo 3:6, Deus já acrescenta ele, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui nessa passagem aqui, um pouquinho antes, Deus se apresenta como o Deus de Abraão e Isaac. Então isso mostra que Jacó foi fiel a Deus e lutou com Deus e alcançou vitória. O seu nome foi trocado. Deus abençoou Jacó. Trocou o nome. Olha, não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. E a Israel sai, a nação sai hoje, o que é a própria nação de Israel. E o assunto, então, se aprofunda muito a questão de como ser fiel a Deus. Como ser fiel a Deus em pleno ano de 2020. O que mudou? O que mudou de lá para cá? Deus mudou? Não, a Bíblia diz que Deus é o mesmo. De hoje, de ontem e será eternamente Deus. Agora eu me perdi, irmão, mas eu acho que é um salmo que fala de eternidade, em eternidade tu é Deus. Então nós temos que nos ater e vamos ser fiel a Deus. Falamos dízimo, tem um chamado, seja fiel a Deus no chamado ali. Né? Os jovens às vezes têm oportunidades aí, sejam fiéis na oportunidade, sejam humildes, sejam um jovem cheio de vontade de fazer as coisas de Deus, fazer com fidelidade a Deus, cuidar das coisas de Deus, zelar pelas coisas de Deus. Há uma ação muito grande. Hoje eu mencionava, irmã Tayane, dando um estudo bíblico aí para uma cliente minha que se converteu, a respeito do mundo, o sistema que está esse mundo. O mundo jaz do maligno, expliquei, ali a Bíblia fala,
expressamente como seria. Vai lá para Timóteo, ele fala que nos últimos tempos como seriam as pessoas: amantes de si mesmo, arrogantes, jactanciosos, amigo dos prazeres, mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Isso mostra que o ser humano ele tá fora. Essa história de fidelidade para ele não serve. Ele está naquela lei da vantagem. Ele só quer vantagem para si, para si, para si, para si. E a gente vê, irmã Tayane, a necessidade nossa de ser fiel a Deus. E a necessidade de falar também e levar outras pessoas a ter esse pensamento. Né? Precisamos ser fiel a Deus. Precisamos honrar a Deus. Honrar aquilo que Deus está colocando em nossas mãos. Quanta oportunidade, quanta vida surge através da fidelidade nossa. Quantas pessoas vão ser beneficiadas com a nossa fidelidade. Com a tua fidelidade. Está me vendo aqui, está com um problema, alguma coisa, mas tu tem que ser fiel a Deus. E vamos entrar na questão dízimo, então. Apertou aqui, ali, não vou dar o dízimo, né? Faz aquele estudo, pois esse mês não vai dar para dar o dízimo. Mas daí vai indo, aí não é fiel. Imagina se Jacó, irmã Tayane, né, num determinado, Deus não deu para dar o dízimo. Aquele voto que ele fez seria o quê? Seria invalidado. Ele seria um voto nulo. Pô, mas não interessa, vamos ser fiel a Deus. Deus, segundo o pastor Márcio Bonalupe, e eu creio, eu tomei posse, que Deus ele não vai querer perder para a gente nunca. Então, ser fiel a Deus no dízimo é um sinal de segurança, né? A maior segurança é que a Bíblia diz que será repreendido o devorador. E aí fica o quê? Fica a administração é nossa. Deus jamais vai administrar nossa. Mas se nós somos fiel a Deus e pedimos para Deus nos ensinar a administrar aquilo ali, como fazer isso, como fazer aquilo. Irmã Tayane, eu tenho uma questão. Algumas situações difíceis dentro da minha profissão, eu pergunto para Jesus, o meu sócio, como é que eu faço isso aqui? Cheguei lá numa cliente chamada Carolina, olhei o problema, disse para ela que ia começar por um lugar e cheguei lá, mas fui orando fui orando e pedi para Deus, aonde que eu começo? E irmã Tayane, então eu abri um buraco na parede, procurar o tal de cano, e o lugar que eu abri exatamente era ali. Então a questão de ser fiel a Deus, olha só, Deus ele vai abrindo os caminhos, ele vai melhorando as coisas pra gente. E a fidelidade agora vão em outras questões. Ser fiel na escala. O jovem recebe a escala e não valoriza a escala. Mas eu não queria isso aí, eu queria outra coisa. Recebe uma oportunidade para uma coisa, mas hoje não dá. Aí não consegue ser fiel a Deus, não consegue ser fiel no tempo a Deus. Dizimar o seu tempo a Deus para alguma coisa. É tão interessante, irmã Tayane, que às vezes Deus nos leva, nos inquieta aqui e ali, tu acaba indo no lugar, e naquele lugar tem uma pessoa necessitada. E sabe por que Deus nos leva lá? Porque aquela pessoa, ela quer ser fiel a Deus. E ela começa a perguntar para Deus, e Deus vai lá e leva a pessoa, leva qualquer outra pessoa para responder. As pessoas que são fiel a Deus, elas vivem melhor. Elas até têm problema, né, às vezes tem dificuldade em algum setor, mas a fidelidade delas traz paz. Eu conversava hoje, então, com essa cliente, eu saí maravilhado dali, porque ela dá uma alegria o testemunho dela falar. Começou a dar o dízimo dela, porque Deus falou. O negócio dela vai crescendo, as coisas vão fluindo. E o que mais ela quer continuar, irmã Tayane, quer ser mais fiel a Deus ainda. Então nós estamos hoje nessa programação simplesmente para fazer uma reflexão, né? Vamos ser fiel a Deus. Ser grato a Deus.
né? Nós vamos passar, infelizmente, por períodos difíceis, né? Vamos passar por deserto. Mas vamos ser fiel a Deus no deserto. Vamos agradecer a Deus no deserto. As pessoas às vezes têm medo de deserto. No deserto, seca. Não, mas olha só, Jesus passou pelo deserto. Quantos dias foi que Jesus passou? Estava no deserto, Matene? 40. 40 dias? E 40 noites? É isto? E ali estava posto as necessidades dele, né? Estavam vindo, teve fome. O diabo vem e diz, olha, transforma essas pedras em pães, aí te alimenta, né? Quem sabe passou mais um período ali, já vem a debilidade, assim, quem sabe aquele momento, assim, que tá difícil mesmo, sabe? Precisa de água, precisa de comida, né? O corpo dá uma delirada, quem sabe, daí agora ele mostra lá os reinos. E Jesus nada mais nada menos que estava ali, fiel a Deus. Com que ele rebatia o diabo? Com a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Vai adorar a Deus, apenas Deus adorará, a Ele prestará culto. Me fugiu agora, mas terminei um branco, mas a segunda tentação me fugiu agora. A primeira era pão. As riquezas. Ofereceu as riquezas do mundo. Olha, para que sofrer, hein, Jesus? Para que sofrer, Jesus, desse jeito aí? Olha aqui, olha todos esses reinos aí. Eu vou te dar todos esses reinos para ti aí, ó. Só se prostrar um pouquinho aqui, tudo é teu. As riquezas foi a terceira, a segunda foi... A segunda foi a tentação de se atirar, se jogar, exatamente. Do olha só, te atira aí. Por que será que ele falou essa questão? Porque certamente Jesus estava bem debilitado ali, né? Quem sabe estava fisicamente, né? Estava cansado, quem sabe o próprio ambiente podia até trazer um desconforto, quem sabe uma visão, um vulto, alguma coisa, né? Então ele estava se aproveitando da situação, o deserto que Jesus estava passando, mas Jesus, ele era fiel em tudo aquilo ali. E aí Jesus vai lá e nos diz agora, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu fui fiel a Deus no mundo. Eu fui fiel a Deus aí trilhando esses 30 e poucos anos meu aqui. Deixando um exemplo a ser seguido. E aí vem os seus discípulos também, que descobrem esse caminho de fidelidade. Que vão levando o evangelho, e foi levando o evangelho, a fidelidade de Deus indo preocupado em chegar até nós hoje. Em me salvar, em salvar a Mataiane, em salvar os irmãos que estão vendo. E esperando a nossa fidelidade, o nosso agradecimento. Tem pessoas que tem as coisas que estão reclamando. Vamos ver o povo no deserto. Não era fiel a Deus. Na primeira oportunidade que Moisés sumiu lá, o que eles foram fazer? Foram adorar, fizeram... Agora me fugiu Arão fazer um bezerro de ouro. Foram adorar. Não queriam ser fiel a Deus, eles queriam ser fiel a um Deus que eles vissem. Que eles pudessem adorar, um Deus dourado, um Deus, né, rico. Mas não eram fiel a Deus. E quais eram as consequências daquilo ali? Só reclamavam, só murmuravam. A paciente de Deus estava ali, Moisés ainda ia lá interceder. Moisés era fiel a Deus. Moisés tentando fazer com que aquele povo fosse fiel. Olha, cuidado, não falem isso. Não façam isso. E nós estamos hoje vivendo onde as pessoas não são fiéis em nenhum. Onde há adultério, há de tudo que é lado. Infidelidade em todas as questões, nos negócios, não tem
as pessoas não são honestas, não estamos generalizando, né? Estamos falando de algumas coisas, né? Comentários, corrupção, um monte de coisa. Então já está no coração do ser humano a questão de ser infiel, mentir. Nós vamos conseguir ser fiel a Deus? Ter fidelidade a Deus mentindo? É uma pergunta que eu lhe faço aí, Matheus. Vamos conseguir mentindo ser fiel a Deus? Não tem como. Não tem como. As situações, elas são inúmeras situações criadas no dia a dia, porque a nossa fidelidade está sendo todo dia testada. Todos os dias a questão de fidelidade, ela vem. Como é que tu vai agir naquela situação? Ele vai ser fiel a Deus naquela situação? Tu vai honrar, vai ser fiel a Deus honrando a palavra dele, respeitando o próximo, amando o próximo. Então abre-se um leque assim de como que vamos ser fiel a Deus. Eu não falo em ser perfeito, porque infelizmente não vamos conseguir isso aí. A própria Bíblia diz, né? O varão perfeito é aquele que refreia a língua, né? Ele vai sair da terra, porque é perfeito, não existe. Mas nós temos a nossa necessidade. E Deus tem suprido ela. E o que Deus espera de nós? Fidelidade. A fidelidade que nós temos que ter. Estamos hoje aguardando a entrada do programa aqui. E a irmã nos disse, podemos ingressar na rádio web. Fica só na rádio web. Eu fiquei pensando. E ela disse, 2 pessoas estão agora. E eu fiquei pensando, não, irmã, pode ser, irmã, 2 pessoas. Às vezes não conseguimos ser fiel a Deus porque a igreja não enche. Eu não vou no culto, não vai muito irmão lá. Mas Deus, ele quer falar contigo lá, com poucas pessoas. Ou uma situação adversa, eu não vou na igreja hoje porque vai estar aquele irmão lá, não consigo olhar para aquele irmão. Não vai conseguir ser fiel a Deus em outras coisas, porque ali está pecando. Porque Deus quer que a gente ame a todos, que é o segundo maior mandamento, irmã Tene, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Imagina se eu não conseguir cumprir isso aí. Claro que tem coisa que é difícil, porque nós temos uma ação no mundo espiritual. Nós temos, vamos lá para o livro de Jó. Jó naquela situação dele lá, de enfermo, né? A mulher dele sofrendo, daqui a pouco o diabo usou a boca dela. Olha, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele já repreende ela, já louca. Então existe aquela ação. Pedro, agora nós vamos falar de mundo espiritual, meu irmão. Mundo espiritual. O diabo usando, os demônios usando as pessoas para falar. Agora Pedro recebe a revelação. Não, tu és o Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Jesus, olha, não foi carne nem sangue que revelaste, mas o meu Pai. E daqui a pouco Jesus comenta que olha, vai acontecer isso, vou ser levado, vamos matar. Não te faça esse mal aí, ó. Não te faça isso. Jesus, olha, te afasta de mim, Satanás. Então, quem estava ali, aí agora nós vamos lá para Efésios, na armadura lá, que a nossa luta não é contra carne, sangue, mas tudo aquilo que está por trás. Hoje eu falava com a cliente a respeito da aparência das coisas, né, Mataene? Uma aparência bonitinha, mas lá atrás, porque ela me disse que ela fazia ela tinha uma questão de caridade lá que ela queria ajudar, né? Eu disse, não, tu tem que ver bem que às vezes é só uma cortina, né? Uma aparência e aquilo que é formado, os valores, tudo ali, eles são usados para outras coisas, né? E a vontade dela de ser fiel a Deus.
Então nós temos que cuidar, ver essas coisas. O que está acontecendo, o que pode ser mudado. O que a gente pode fazer para melhorar com Deus? O que eu posso fazer para melhorar com Deus? Eu já digo de cara, nós temos que buscar mais Deus. Falar mais com Deus. Agir mais. Ser fiel a Deus naquilo que falar. Olha, Deus, eu vou lá, então vai. Confiar em Deus. Confiar em Deus também é uma forma de fidelidade. Na verdade, a fidelidade, ela é exposta nesse momento de confiar em Deus. Confiar que Deus está presente. Aqui, no caso de Jacó, depois desse voto, toda a caminhada, houve um momento que Jacó precisou confiar em Deus, que foi no encontro dele com Esaú. E ali podemos dizer que ele foi provado nessa fidelidade, de seguir confiando em Deus, de seguir tendo o Senhor por Deus dele, porque aqui ele fala, né, no 21, que o Senhor me será por Deus. E naquele momento de dificuldade dele, do encontro dele com Esaú, da luta dele com o anjo, né, ele se colocou ali e não sairia até que Deus fizesse algo por ele. Então esse foi um grande momento, que foi aí que Jacó foi transformado, nesse momento de fidelidade a Deus, nesse momento de confiança em Deus e de se posicionar diante de Deus, que fez com que ele fosse transformado, porque até então Jacó continuava sendo Jacó e naquilo que ele colocou para Deus, servindo ali. Jacó, ele também ele tinha alcançado coisas de Deus já, né? Benefícios de Deus. Sim, já, né? Muitos benefícios. Então, na verdade, Jacó já voltava rico. Né? Ele tinha motivos para servir ao Senhor e continuar e tendo o Senhor como Deus, porque Deus foi prosperando ele. E aí houve esse momento de grande impasse, né? De grande dificuldade de Jacó. E agora surgiriam sugestões ali, quando esse momento aqui de Jacó, ele ia encontrar o irmão, e aí podia acontecer várias coisas, porque o que o irmão planejava matar ele, acabar com tudo. E lá quando Jesus, né, estava no deserto, o diabo sugeriu várias coisas para ele, para tirar ele daquilo que precisava se cumprir. Projeto de fidelidade. E aí são sugestões que surgem, né? Imagina, o diabo ofereceu até a morte para Jesus, né? Se tira daqui, ele ofereceu a morte. E aí Jesus foi contra ele pela própria palavra, por aquilo que Deus falou. E às vezes nós nos perdemos nessa parte, né? Através de sugestões que surgem no meio da dificuldade, nós esquecemos daquilo que Deus falou, daquilo que está escrito. Da promessa. Do propósito. Sim, porque nós vamos analisar, Deus fez uma promessa para Jacó ali, né? E a promessa de Deus, ela foi se cumprindo, ele já estava voltando, e tudo aquilo que ele falou para Deus também, ele voltava um homem rico, mas ele ainda voltava, um homem com medo ainda. Tanto que, se nós vamos ler a Bíblia mais adiante, na volta de Jacó, ele separa um pouco para um lado, né? Diz, olha, se Esaú estiver bravo, pelo menos vai morrer um pouco e o outro pouco, porque na verdade ele estava naquele impasse dele. Ele sabia do mal que ele tinha feito, né? Mas como tudo estava dentro ele estava sendo fiel a Deus, Deus até nem levou em consideração essa questão dele. Deus fez o quê? Fez com que Esaú recebesse ele de bom grado e resolvido o problema. Deus resolveu o problema.
de Jacó. Deus abençoou Jacó mudando de nome. Não é mais enganador agora. Agora tu é Israel. Príncipe. Então, nós vemos a questão toda essa aqui, ó. O como proceder na situação. Como ser fiel a Deus na adversidade. Como ser fiel a Deus quando apertou aqui, ó. Tá sem dinheiro. Aí eu vou mexer no dízimo. Esse mês não tem dízimo. Esse mês isso aqui eu não vou fazer, eu não tô bem, né? Eu tive algumas experiências, Matane, de cuidando de igreja, dos piores dias que eu tinha, que, sabe, tu tem problemas aí, tá criando os filhos sozinho, tinha que trabalhar, uma série de coisas, mais mundo espiritual, mais opressão, uma série de mais. E esse dia, então, era o melhor dia de dar estudo bíblico. Porque era a dependência total de Deus, irmã Tânia. Sabe? Vinha uma graça de Deus para poder explicar, porque verdadeiramente de mim não sairia nada. E Deus ali, quem sabe, se alegrando. Momentos difíceis, cuidar de uma igreja já é difícil. Não é fácil. Todo mundo sabe, não pensa que cuidar da igreja, não. Tu vai ter problema, tu vai ter uma série de coisas. Mundo espiritual, aqueles dominadores da região, uma série de coisas acontecendo na volta ali, né? E só que era um morro, irmã Tayane, que a irmã conhece muito bem, né? Andou comigo lá, né? Fiquei 2 anos cuidando sozinho, Deus me abençoou com a esposa. Continuamos subindo lá, só que o carro estragou, né? E foram 2 meses sem poder arrumar o carro, sem nada, e tinha que ser fiel a Deus subindo lá, né? Tinha que ser fiel a Deus indo lá, a gente vai com dificuldade, mas chega lá e glorifica a Deus, adora a Deus e desce de novo, e aquele ciclo foi acontecendo, e Deus foi mudando. Só que, tu imagina se, eu não vou lá porque não tenho carro. Eu não vou ser fiel a Deus porque eu não tenho carro, é muito longe, isso aqui. Cheio de argumentos, irmã Tânia. Às vezes cria muitos argumentos, vindos oriundos aí do que a irmã falou, né? O diabo, ele tem os seus meios de entrar, né? Ele vai entrando. Por quê? Porque o diabo não quer que a gente seja fiel a Deus de maneira alguma. O que o diabo queria ali no deserto? Ali? Não queria a fidelidade de Jesus a Deus. Aquele período é justamente o porquê que a Bíblia diz, e foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Tu imagina nós, Deus vai permitir a gente ir para os lugarzinhos aí para ser provado, para ser tentado, para ver se a gente vai ficar fiel ou não. Qual era a questão de Jó? Agora nós vamos voltar para Jó. Jó, ele foi fiel a Deus, do começo ao fim mesmo, a Bíblia mesmo, ele só conhecia de ouvir. Ele era fiel a Deus, conhece só por ouvir. E agora ele vê Deus, olha, agora os meus olhos veem, eu quero ser mais fiel, Senhor. Eu quero ser mais fiel, eu quero me aprofundar na fidelidade. Agora é loucura, irmão, tu falar, tu ter tanta propriedade de Deus só de ouvir. E aí vem o testemunho que Deus deu, olha, viviste, meu, olha aí, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Testemunho que Deus estava dando. Satanás estava, mas mexe nas coisinhas dele, ver se ele vai ser fiel a ti ainda. Ele está abastado, e Deus não, então mexe, pode mexer. E Deus sempre recompensa, né? Recompensou Jó, não só multiplicando tudo que ele tinha, mas não só os bens, mas o conhecimento. Em conhecer Deus. Conhecimento. Eu creio assim, o que Jó conheceu, as coisas que ele recebeu, não se para com aquilo que de agora os meus olhos te veem. Deus falando com Jó. Volta aquilo que o pastor Márcio nos falou, né? Que Deus, ele se sobressai em abençoar, em nos abençoar. Né? Em ser... eu não consigo expressar a palavra assim, mas é tão interessante, Matheus, que agora que tu me deu assim um norte, assim, toda a questão a maior bênção que Jó teve foi
ver Deus e ouvir Deus. Ver, ó, como tu tá me vendo. Eu não tô te vendo, mas como tu tá me vendo. Como a minha esposa me vê, como eu vejo ela. A fidelidade de Jó fez com que isso acontecesse, foi real. E às vezes Deus, tu não vai conseguir ver Deus justamente porque tu não está conseguindo ser fiel. Vai vir a tentação, vai vir a prova e tu vai rodar na prova. Aceitar as sugestões, né? As sugestões que vêm. E como vêm sugestões, né? Se entramos numa roda, irmã Tânia, onde alguns estão na carne ali, é possível acontecer alguma coisa boa? Não. Ó, Deus está provando a fidelidade. Chegamos lá, mas o pastor aí vem com essa história aí, misericórdia. Tá sendo fiel a Deus? Não tá. A gente sempre fala, né? Os nossos pastores são homens falhos. E esses dias eu comentava com o irmãozinho, o irmão Flávio ali da Leopoldina, meu amigo Flávio. Deus abençoe ele. A respeito que nós somos observados na igreja. A igreja é inteligente, né? Nossos irmãos veem todo o movimento ali, veem nossas falhas, tudo, mas o problema é como eles vão processar isso. Será que eles vão conseguir ser fiel a Deus, freando essas línguas? Tem partes que são pesadas na questão da fidelidade. Porque nós vemos ali em 3 coisas o diabo tentando Jesus para ele ser infiel. Para ele não passar naquela prova ali de fidelidade. Agora tu imagina se tu tá com fome. E alguém te oferece, tu tá morrendo de fome, olha, transforma isso aqui e come, né? Ali o diabo estava querendo nada mais que Jesus fizesse algo que era fora. Não, se o próprio fala que ele foi levado para o deserto para ser tentado, né? Tinha um objetivo aquele espaço, então a alimentação não era algo que seria feita. E o diabo vendo ali na cidade, olha, já viu, quem sabe, conhecendo o semblante de Jesus, né? Vê, tá com fome, é agora. É agora que eu vou pegar ele. E a primeira sugestão, né, levando para nós, na nossa vida, não pareceu pecado, não pareceu errado. Exatamente, tá com fome. Era a circunstância, estava com fome. Ele era filho de Deus e ele podia sim transformar. Então, a ideia que é verdade, né? Posso fazer. E aí, Jesus não aceitou. E aí veio outra sugestão. Aí, a sugestão já não é mais de não ser pecado, de não fazer mal. Agora já vem, né? Termina logo com isso. Né, se joga daqui, te precipita daqui, daí já vem com outra sugestão. Então o diabo ele vem com uma sequência de sugestões para que nós não venhamos ser fiel naquilo que Deus quer nos levar a cumprir, porque Jesus tinha algo para cumprir, mas as sugestões ali do diabo era que não chegasse lá. Ok, irmã. Agora vem a questão seguinte, e o período ali foi difícil, o deserto foi difícil, mas a fidelidade de Jesus a Deus, ela foi até o fim. E após, né, passar-se os dias, né, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram Jesus. Quem sabe Deus olhando, olha só a fidelidade do meu filho. E agora vamos lá, será que Deus ele fala da nossa fidelidade? Eu digo assim, se falar ou não, só digo que na Bíblia está escrito que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando bons e maus, contemplando fiéis e infiéis. Então não tem às vezes como escapar disso. Eu estava em Mataiene na área Leopoldina esse final de semana, foi bem puxado o final de semana. Saiu uma vigília lá, dentro dos padrões, né, da nossa atualidade, do nosso decreto. E lá, então, foi dada a oportunidade para falar para os jovens. Nós falamos muito para os jovens a respeito da dízimo e oferta. Para que se crie uma geração que seja fiel a Deus no dízimo e na oferta. Porque o momento que a gente está vivendo é um momento propício que nos sugere reter
reter a oferta, reter... Estamos em crise, né? Não, temos que juntar isso, aquilo. Não, eu te digo que não temos que juntar, temos que ser fiel a Deus naquilo que temos que levar a Deus. E a crise, às vezes, é uma desculpa furada para muitos. Minha irmã me desculpa, mas às vezes a crise... Lembra quando compramos o carro? A pandemia, o nosso atual. A pandemia foi sempre a desculpa para os documentos, né? Uhum. Foram quantos meses ali, Matene, mais ou menos? Quase 3 meses, né? De março a maio. De março a maio, De março a junho. a revendedora não nos dava o documento. E a culpada sempre era o Covid. Coitado do Covid. Quem sabe se o Covid tivesse como se defender, ele diz, mas eu não matei tanta gente como falaram, né? Ele ia tentar se defender, diz, não, mas olha lá, tô botando tudo eu agora. Tio. Então nós compramos o carro na revenda e vinha sempre, isso, aquilo, era tristeza, né, Matene? E depois descobrimos uma série de coisas lá, mas... Nós damos o nosso dízimo, nós damos a nossa oferta, né, Matene? Nós temos alguns votos aí com heróis da fé, e Deus não deixou com que eles levassem, pelo contrário, foi nos devolvido um bom dinheiro. Por causa daquela compra lá, que eles acrescentaram as coisas lá que não tinha que acrescentar, e nós então, dentro daquilo que somos fiel a Deus, no nosso dízimo, nossa oferta, nos preocupamos com isso. Eu ensino meu filho desde muito antes, a ser um dizimista, a ser fiel a Deus no dízimo, né? Tem já os frutinhos dele aí, né? Ele consegue, às vezes, algumas coisas inéditas aí, e através disso que estamos ensinando. Então, através da nossa fidelidade, agora nós falamos de dízimo, a fidelidade nós falamos em algumas coisas, mas em específico nesse exemplo nós trazemos então o que? Deus pelejou por nós. Não tem, são fiel nisso, não tem devorador. Deus simplesmente agiu e foi nos devolvido o dinheiro. E dinheirinho bom, né, irmão? Que dinheirinho bom. Um dinheirinho foi pra conta lá, deu pra fazer umas coisinhas aqui e ali. Eu digo, glória a Deus, como é bom ser fiel a Deus. E esse é o nosso tema. Já estamos aí praticamente 40 minutos, irmão, falando sobre fidelidade. Eu creio que se chegasse alguns irmãos, ou alguém, irmão, já está meditando alguma coisa, já está lembrando de alguma coisa que diz respeito à fidelidade, nós teríamos aí uma programação para estender a madrugada toda, aí, quem sabe até aquele jovem lá, o Eutico, que caiu da janela, isso, quem sabe estivesse aí a cair de tão profunda que as coisas, tudo por quê? Porque Deus está aguardando os fiéis. Jovem fiel, que obedece à liderança, que é uma bênção na igreja, que foge do mal, né, que se escapa das fofocas, que é fiel a Deus em tudo. Esse aí vai vencer, vai alcançar. Ser fiel a Deus também na consciência. Às vezes, olha, eu vou dar aqui abrir um lequezinho aqui, ó. Se tá vindo alguma coisa na mente que tá te incomodando, é só tu fazer a soma. Eu vou ser fiel a Deus se eu executar isso que está aqui. Então, ó, já deleta. Não está conseguindo deletar? Liga para Jesus. Ó, Jesus, liga lá para o TI lá, né? Tirar desse HD. Ó, tira tudo. Faz um voto com Deus. Nós falamos de Jacó aqui, o voto que ele fez. O homem tava malzinho, né, Matei? Meus irmãos, eu gosto de travesseiro alto, mas, meu Deus, se eu tivesse que dormir numa pedra, com a cabeça na pedra, misericórdia, eu ia amanhecer duro, né? E este lugar, então, que Jacó esteve ali, Deus estava ali. Aquele travesseiro ali, que depois ele fez ali, um altarzinho ali, tocou-lhe um óleozinho ali, né? Fez o voto com Deus. Aquela atitude dele ali foi tocando o coração de Deus. E nós, sendo fiel, é isso que nós vamos fazer, nós vamos tocar o coração de Deus. Deus se alegra. Imagina, o jovenzinho não está conseguindo fugir da mentira. Vai lá e aplica uma mentirinha para o líder. Aplica uma historinha lá que nem cola mais.
não consegue ser fiel à liderança aí na questão dos compromissos, diz que vai e não vai. Não, líder, pode contar comigo que eu vou lá, dorme. Às vezes tem muitos recursos hoje, né? O celular eu uso para tudo, menos para fazer despertador, né? Eu acho que nem ocupa o despertador do celular, né? Ocupa tudo, menos o despertador. Então passa aquela hora, não consegue honrar. Aqui, Jacó, ele fez um voto verbal. Falou com Deus, olha, se tudo ocorrer bem aí, eu vou voltar em paz aí, olha. E quando ele falou em paz, ele sabia qual é a situação. Mas ele fez, ele articulou da boca dele falando com Deus. Então, se tu tá com algum problema aí, alguma coisa aí, não tá conseguindo ser fiel a Deus, tá na hora do voto com Deus. Tá na hora de se entregar para Deus. Confiar na tua liderança aí, buscar os líderes aí, vamos abrir o coração. Se tá vendo, já viu que o que está passando por aqui não fecha com fidelidade a Deus, não segue adiante, para por aí. As tentações, aquilo que nós estamos falando, o diabo tentando Jesus, conhecendo a situação, quem sabe conhecendo o semblante, nós mudamos o semblante, estamos com fome, é ou não é, Mataíne? Quando a gente está com fome assim, a gente muda assim, só que aí o diabo, tá com fome. Eu conheço essa expressão aí. Tudo por quê? Porque o diabo ele queria que Jesus não fosse fiel naquele período ali. O diabo tinha um projeto para Jesus ali, para derrubar tudo. E nós sabemos que o diabo ele tem um projeto para a nossa vida, assim como Deus tem. A Bíblia mostra que o diabo ele quis ser igual a Deus. Ele conseguiu ele falou, ele dizia, todos esses reinos aqui é meu. É isso aí, irmã Dani, que ele mostra lá, né? Tudo, ó. Ele estava oferecendo, então, e a história é a mesma ainda, meus irmãos. Todos esses reinos aí, que se tu tá de olho nesse reino aí, ó, tem dono. O dono é o diabo. E a Bíblia diz que ele é o dono disso aí, ele também é pai, ele é pai da mentira. Vão parar, vou ser bem sincero, vão parar de aceitar as mentiras do diabo. Vamos atentar aqui, ó, tá vindo o pensamento, vai ser algo que vai atrapalhar de ser fiel a Deus, já começa, já sai lutando, não espera acontecer. A gente fala sobre prevenção, né? Trata-se muito, nas empresas, trata-se prevenção de incêndio, prevenção de acidente, se trabalha, os técnicos trabalham, há uma equipe muito grande trabalhando para quê? Para que não tenha acidente. E aí se tu for visitar uma fábrica, aí tu vai lá tantos dias sem acidente. Daqui a pouco tu torna lá de, mas estava 14, agora tá 1, não, é que ontem aconteceu um acidente. Mas então todo mundo se trabalha preventivamente, um câncer, ele pode ser detectado preventivamente, fazendo as prevenção. Então tudo, na questão espiritual, se está chegando, já o pensamento tá sentindo um gostinho, já tá ali, prevenção, sai na frente. Sai na frente, que o nosso lema aqui é Deus na frente. Se tu sair na frente, Deus vai mais na frente ainda. Deus vai lá e vai te guardando, vai abrindo caminho, vai ajeitando, vai te colocando. É tão tremendo, Mataíne, ver jovens que estão sendo fiel a Deus e Deus está levantando essa geração. Eles se esforçam, se esmeram para ser fiel a Deus. Tem às vezes a dificuldade em uma coisa ou outra, umas coisas que até passam. Mas nós estamos falando de uma geração eleita, de uma juventude do Ministério Restauração, que tem que ser fiel. Hoje eu não sei quantas pessoas, eu nem olhei, estamos aqui, vendo quantos jovens estão vendo aqui, eu nem vou falar o número, mas isso tem que ser levado a sério. Jovem, passa para outro jovem. Manda o link, divulga, porque é tão interessante ouvir a palavra de Deus. Às vezes se gosta muito de pregar, né, Matei? Eu sou uma pessoa, eu gosto de pregar a palavra de Deus. Mas eu gosto de ouvir também a palavra de Deus.
Por quê? Porque eu me edifico. E a fidelidade a Deus é isso. Vamos nos dedicar àquilo que é Deus. Nós temos um ministério que tem compromisso com Deus. Vamos valorizar esse ministério. Vamos valorizar a camisetinha verde. Vamos ser fiel a Deus com ele. Olha, bota a camisetinha e honra o Ministério da Restauração com a tua camiseta. Seja fiel a Deus no teu coral ali. Seja fiel a Deus a toda a tua igreja ali. Bah, meu, mas é difícil, irmão. Tem uns problemas assim, irmão. Problema todo mundo tem. Mas nós temos aquele que pode resolver os problemas. Nós temos aquele que quer resolver os nossos problemas. Jesus tem interesse em resolver. Ele chega lá no tanque de Betesda lá e aquele homem lá, ele estava focado no homem. Ele se queixou e matou ele para Jesus que não tinha um homem para ajudar ele. Nem mencionou em Deus ou coisa parecida. Não. Eu quero um homem que me ajude aqui. Ainda bem que Jesus ignorou ele. Olha, levanta tuas coisas e sai daí. Eu vou te mostrar aqui, ó. Te curando aqui, mas tu vai ter que ser fiel a Deus. A Bíblia fala sobre 10 leprosos, irmã Taene. Quantos voltaram? Quantos foram fiel depois de ser curado? 1. Foi fiel a Deus. Veio, se humilhou. Tem pessoas que só querem a cura, só querem a libertação e não querem ser fiel a Deus depois. Por quê? Porque querem voltar novamente para aquilo que faziam. O leproso, aqueles 9 leprosos, irmão, eles gostavam da vida que viviam. Só que eles estavam limitados, né? Eles estavam ali naquela fronteira ali, não tem imundo, tinha que gritar. Mas agora foram curados, vamos pra farra de novo, vamos pro boteco, vamos pro barzinho, vamos pra tal lugar, tem uma festa, rave, tem isso e aquilo, vamos pra lá, vamos curtir, meu, capaz, aquilo lá já passou nada. Com certeza aqueles homens foram, quem sabe, mortos. Quantas coisas podem ter acontecido, viveram ali, mas estão no inferno, né? Quem sabe curtiram mais um pouco, depois de ser curado, mas foram no inferno. Mas aquele que voltou ali, se humilhou ali, foi fiel a Deus, aquele sim, aquele alcançou o benefício maior da fidelidade a Deus. Foi curado, jovem? Foi liberto da droga? Seja fiel a Deus até o fim, esquece o mundo, não tem nada. Se foi para a droga justamente porque foi levado por este mundo, foi impulsionado por essas coisas. Seja fiel a Deus. Lembra-te da onde Deus te tirou. A história de muitos obreiros aí, que temos que se lembrar de onde Deus nos tirou e ser mais fiel ainda. Se fosse abrisse aqui, ó, um telão e mostrasse assim, ó, os momentos que tu ia ser assassinado, os momentos que tu ia ser violentada, os momentos que tu ia ser destruída, e Deus não deixou, tu olharia, tu choraria, e eu creio que tu seria mais fiel a Deus, mas tu não viu tudo isso. Tu não viu essas coisas. E nós estamos aqui para alertar que o que importa é a nossa fidelidade ao Senhor. Ele nos amou primeiro, Ele nos viu. A Bíblia diz que não foi nós, que foi Ele que nos chamou. Ele, irmã Taene, que nos tirou, Ele que mudou a nossa vida. Mostrou algo novo. O Evangelho, Matane, quando eu conheci o Evangelho, assim, meu Deus, que coisa maravilhosa isso. Eu chorava, me derramava, me sentia bem, me sentia livre, tudo isso, aquilo ali. E a vontade minha de me aprofundar nas coisas de Deus, de poder pregar a palavra de Deus, mas para tudo isso acontecer e ter um efeito positivo no mundo espiritual, fidelidade a Deus. Nós vamos encerrando aí a programação, agradecendo os irmãos, né, lembrando os irmãos que houve um problema no YouTube, não sabemos o que, mas pela misericórdia de Deus, né, continuamos, perseveramos e a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai vencer, né? Então vencemos essa noite aí,
Irmã Valquíria aqui, sofremos um pouquinho, né, irmã Valquíria? Passamos um pouquinho de sofrimento aqui, fomos tentados a ir embora. Glória a Deus! Mas fomos fiéis a Deus até o fim do programa. Conseguimos aí um pouquinho, alguns minutinhos, e Deus é maravilhoso. Seja fiel a Deus. Paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Deus na frente